assim, bom dia, meus irmãos. É dia de agradecermos por todas as bênçãos que Deus tem nos derramado. Bom dia aí, nosso irmão Douglas. Um ótimo dia do Senhor. Não é dia do Covid, não é dia do coronavírus, é dia do Senhor, né? Apesar de precisarmos ficar em casa, precisarmos cuidar da nossa saúde, evitarmos certas situações, mas é dia do Senhor, é dia de celebrarmos, lembrarmos que o nosso Senhor Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é aquele que entregou sua vida por nós e podemos nos achegar diante de Deus de mãos limpas, de mãos vazias, porque a oferta já foi entregue, porque o Senhor já foi satisfeito em todas as suas exigências e gozamos e celebramos hoje da presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Na presença, no trono da graça de Deus. Razão suficiente para celebrarmos ao Senhor, por mais difíceis que estejam as circunstâncias, e para alguns realmente estão muito complicadas, estão muito difíceis, mas temos muitas razões para celebrarmos ao Senhor. Porque a verdade é que sempre está difícil, né? Hoje, vamos dizer assim, está mais chato, está mais tedioso, porque a gente tem que ficar em casa. Mas, de um modo geral, a situação está como sempre, né? Com as dificuldades, com as lutas, com os dissabores. Sempre estivemos na situação de que algo pudesse nos acontecer, né? Que afinal de contas, para morrer basta estar vivo, né? Então não adianta a gente olhar a situação que nós estamos vivendo e pensar que só agora as coisas estão acontecendo. Então o fato é que não temos razões para mudar o nosso espírito de gratidão, não temos razões para mudar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Nada de diferente de fato aconteceu ou está acontecendo. Temos uma situação de uma forma um pouco diferente, mas nada que nós já não saibamos que Deus tem o poder, tem todas as formas e possibilidades para zelar por nossas vidas, cuidar de nossas vidas. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento que nós temos aqui, começar depois aí com a leitura de 1 Reis, tá bom? Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler todo hoje esse capítulo aqui para a meditação dessa manhã. E então você já vai abrir na sua Bíblia e vamos orar. Eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por mais um dia de vida que nós temos, por podermos, ó Pai, buscar a Tua palavra, buscar a Tua presença em oração, podermos, Senhor, nos colocar diante de Ti, buscando aprender, ouvir a Tua voz e responder a Ti, ó Deus, de acordo com aquilo que Tu nos ensinas. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a termos sempre a segurança, Senhor, a tranquilidade de, em toda e qualquer circunstância, buscarmos a Tua palavra. Não deixarmos nossos corações vagando, ó Deus, em suas próprias explicações e ideias, mas que busquemos de fato a Tua palavra, que busquemos de fato aquilo que Tu nos revelas, ó Deus. E com base nisso, Senhor, entendermos a vida e circunstâncias e tudo aquilo que nos rodeia, Pai. Abençoa-nos nesse tempo agora, queremos ler a Tua palavra, para que compreendamos, Senhor, o que Tu nos ensinas aqui através da vida de Elias, ó Deus. Faz isso sobre nós, Pai, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, como disse, 1 Reis, capítulo 19, né? 1 Reis é o livro, né? Então é primeiro, não primeira. Capítulo 19, a partir do verso 1, história bastante conhecida para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lá, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, e o servia. Seguiu a Elias e o servia. Irmãos, esse é um capítulo bastante conhecido. Dificilmente você não ouviu algum sermão, alguma pregação em torno dessa história aqui de Elias. Em regra, ela é utilizada, para falar sobre depressão,
mas é muito complicado com um quadro tão pequeno, com tão poucas informações, a gente afirmar só porque Elias estava temeroso e dormindo bastante que se tratava de uma depressão. Com certeza, tristinho ele estava. Não estava nos seus melhores dias, não estava nas suas melhores situações. Mas a dificuldade de nós falarmos de depressão aqui, porque ela é um quadro clínico dentro do que se pensa na psiquiatria, na psicologia, que envolve algumas questões químicas aí no cérebro, a perda de alguns neurotransmissores, aí a baixa, né, na quantidade desses neurotransmissores. Esse é o quadro clínico que se estabelece ou que se averigua, né, quando a pessoa tem uma depressão. E é algo que dura geralmente 6 meses aí de uma tristeza em que a pessoa não se recupera, que não há motivação. Então, se a gente for querer trabalhar dentro de aspectos da medicina, da psicologia, eu acho que fica muito complicado, porque nós não temos elementos suficientes para fazermos um diagnóstico. Nenhum psicólogo ou psiquiatra responsável faria com tão poucas informações e com tão pouco tempo. Né? O período mais longo aqui são 40 dias, 40 noites, que Elias andou, caminhou, se propôs aí ao Horebe, coisa que depressivo não faz, né? Depressivo não se propõe a nada. Dentro do quadro clínico descrito, um depressivo ele não tem ânimo para sair de casa, ele não tem ânimo para levantar da cama, para fazer as coisas. Alguns, em um quadro um pouco menos grave, ainda conseguem fazer algumas questões que são mais básicas e fundamentais no dia a dia, porém, caminhar 40 dias e 40 noites não seria o caso. Então, eu acho muito complicado a gente querer ficar trabalhando querer trazer essas ideias para dentro da Escritura, ao invés de simplesmente olharmos para o que o texto está dizendo. E o que o texto está nos mostrando aqui, se os irmãos lembram bem aquele sermão que eu preguei há alguns domingos sobre quando o medo domina os nossos corações. E nós vimos ali a história de Saul, quando ele vai lutar contra os filisteus. Ele está ali em Micmas, ele está aguardando Samuel, que havia mandado ele esperar 7 dias para fazerem um sacrifício, e então Deus ser com eles na batalha. Saul não aguarda, não confia na palavra de Samuel, faz ele mesmo o sacrifício, ou seja, ele desobedeceu 2 ordens de Deus. A primeira, diretamente a ele de esperar, ou seja, de aguardar os 7 dias. E a segunda, de que ele, como um rei, não era sacerdote, ele não poderia fazer o sacrifício. Então ele demonstrou uma reação não bíblica a uma circunstância, dizendo ele mesmo que, diante das circunstâncias, ele se propôs a fazer o errado, buscando assim a benevolência de Deus. Ou seja, ele quis buscar a benevolência de Deus por meio de um pecado. Né? Quando nós estamos em circunstâncias complicadas, muitas vezes, a gente pensa até que o pecado é uma boa saída, né? Mentir, roubar, matar. Eu já conversei com empresários cristãos que falam, pastor, se você não fizer uma mutretinha, o negócio não vai para frente. Ou seja, né? Para ele, mais importante do que satisfazer a Deus e viver debaixo da palavra de Deus é que o negócio vá para frente. Então, essas situações, quando o medo nos domina, elas são perigosas, como nós vimos. Um homem, lá como Saul, ele demonstrou que pensava que dependia de seu exército, né? Esses foram os pontos do sermão. Ele dependia do seu exército, se você ainda não assistiu, depois procura lá no canal. E pensava, e também ele tinha medo dos homens, ou seja, ele pensava depender de seu exército e tinha medo dos filisteus, mais do que de Deus, a ponto de desobedecer a Deus. Por isso. E no fim, ele acaba reagindo às circunstâncias de acordo com as circunstâncias e não de acordo com a palavra de Deus. E é interessante porque aqui Elias, ele reage de uma forma muito semelhante. Muito semelhante. E aí nós vamos perceber que, na verdade, muitas vezes, diante de circunstâncias complicadas, nós temos a tendência de sermos vitimistas.
É verdade, nós temos a tendência de sermos vitimistas e acharmos que o mundo está desabando, que as coisas estão acontecendo, o medo vai nos dominando, e nós vamos ver que no fundo, no fundo, muito do que aconteceu com Saul está acontecendo com Elias aqui. Mas só para a gente entender o peso disso daqui, vamos lembrar que Elias antes, ele já tinha entrado num embate com os profetas de Baal, e ocorreu todo um desafio dos poderes dos deuses que se buscava, né? Elias sobressaiu-se e matou os profetas de Baal depois disso. Então nós estamos falando de um homem que já tinha visto o poder e o agir de Deus, estava em contato com Deus constantemente, era usado por Deus. Já havia derrotado parte dos inimigos, ou seja, ao matar os profetas de Baal, Deus está mandando e deixando um recado muito claro que todos ali estão abaixo dele, que o Senhor está lutando essa guerra, que Deus é maior do que todos eles. Então, Jezabel era a próxima. Ele deveria ter raciocinado assim. Então, esse homem que viu o agir de Deus, que era usado por Deus, que viu o poder de Deus vir sobre ele e sobre os profetas de Baal, agora com a ameaça de Jezabel, ele teme. Então veja aqui o temor de homens. Veja aqui essa mesma característica que havia em Saul, que é esse ter medo de homens. Como assim você contempla o poder de Deus? Perdão, irmãos. Você contempla o poder de Deus, você vê o agir de Deus, você sabe do mover de Deus em sua vida. Como assim agora você está com medo de Jezabel? A gente pode fazer pergunta para nós mesmos. Como assim você vive dia após dia, vê o agir de Deus na sua vida, Deus transformou o seu coração, Deus transformou a sua vida, Deus mudou a sua sorte, você viu o agir de Deus em tantos momentos na sua vida e agora você está com medo? Deus tem zelado, tem cuidado de você, Deus tem te trazido até aqui, agora você está com medo? Tá? Isso demonstra que nós esquecemos nas mãos de quem nós estamos. Nós não estamos nas mãos de quem quer que seja, a não ser do Senhor. Nós precisamos entender que ainda que estejamos numa situação distinta, diferente, né, que é esse ponto de ficarmos em casa, veja, nós não estamos sendo perseguidos, nós não temos um rei, uma rainha, um governo poderoso indo com armas atrás de nós, querendo nos matar, como os cristãos tiveram no início, como os judeus tiveram com nações que se levantaram contra eles. Nós não estamos vivendo uma circunstância de perseguição de sangue, nós estamos vivendo uma pandemia, de uma doença que pode se tornar muito grave realmente a quem for acometido dela. Tudo isso são realidades, mas são circunstâncias, em muitos sentidos, controláveis. Essa é uma situação controlável. Você se cuida, você usa máscara, você melhora um pouco mais os cuidados com a higiene, você mantém um distanciamento das pessoas, você faz uma série de coisas que em si já ajudam você a se manter livre de tudo isso, se manter livre desse vírus. Então, na bem da verdade, nós não estamos enfrentando nenhuma situação do nível que Elias enfrentou. Mas mesmo no nível que Elias enfrentou, nós estamos vendo um homem que já viu que Deus é poderoso, que já estava enfrentando as circunstâncias dentro do poder de Deus e ainda assim teme. Com a vinda com a morte dos profetas de Baal, Deus estava deixando um recado muito claro de que não há outro Deus, de que ele vai arrasar com seus inimigos. Deus já estava mostrando o seu poder, e Elias, ao invés de confiar nisso, de voltar os seus olhos para esse poder de Deus, para essa a ação de Deus em sua vida, Elias volta os olhos para Jezabel, ou seja, ele tem medo de Jezabel, ele tem medo de sua ameaça. Nós não estamos enfrentando nem isso. Correto? Nem isso. Mas mesmo na situação de Elias, não fez sentido, não faz sentido. Você vê o poder de Deus agindo através de você e
Você tem medo? As coisas, uma mulher te faz uma ameaça e você teme. O Deus que ela confia, que é Baal, já perdeu essa briga. Os seus profetas, a boca de Baal foi calada, seus profetas se calaram. Estão mortos. Então, do que mais você tem medo? Qual é o seu problema na realidade? E às vezes nós estamos nos deixando dominar por uma doença, por circunstâncias. Ah, pode morrer aqui, pode morrer ali. Irmãos, desde que Adão pecou, uma certeza que Deus nos deu, a partir dali, é de que vamos morrer. O que o coronavírus trouxe de diferente na nossa vida? A não ser o fato de termos que ficar em casa. Antes do coronavírus, várias outras doenças, várias outras circunstâncias matam. Acidente de carro ainda mata. Câncer ainda mata. Uma gripe pode ter suas complicações e matar ainda. Nós ainda temos malária por aí matando, nós ainda temos dengue matando, nós ainda temos tantas coisas acontecendo. A verdade é que nós não temos uma circunstância tão alterada para que deixemos que o medo tome esse aspecto em nossas vidas. O fato é, nós estamos deixando de lado toda a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus disse sobre si, toda a promessa de Deus, e o fato de que a própria morte é uma promessa de Deus, é uma garantia que Deus deu. Comeu, morreu, e estamos morrendo até hoje. No dia que a gente parar de morrer, ou Jesus voltou, ou Deus parou de cumprir sua promessa. Essas são as únicas circunstâncias em que a morte vai parar. E eu creio que Deus não para de cumprir suas promessas. Então, o fato é, nós estamos nos deixando levar porque algo diferente aconteceu, como Elias. De repente ele recebe uma ameaça direta de Jezabel. E isso altera o seu coração, isso altera a sua vida. Perceba que o medo, muitas vezes, ele encontra circunstâncias em nosso coração, mas o fator principal é que ele não nos faz perder de vista as promessas de Deus, a centralidade daquilo que Deus nos ensina. Muito mais medo Elias tinha que ter de Deus e não de Jezabel. Quem inventou a morte e garantiu a morte para a humanidade foi Deus, não foi Jezabel. Elias viu que Deus entregou os profetas de Baal em suas mãos. Ou seja, vida e morte estão nas mãos do Senhor. Elias só cairia nas mãos de Jezabel se Deus o entregasse. Mas ele esquece nas mãos de quem está e deixa o medo dominar o seu coração, porque ele está tendo medo de seres humanos, ele está tendo medo de gente, de homem. Veja que é a mesma circunstância, não é só um ímpio como Saul que pode deixar se levar pelas circunstâncias e temer mais a homens do que a Deus. Então, ele passa por essa transição agora, Deus o vai fazer passar pelo deserto, e isso é algo muito interessante, porque a gente sabe que Jesus ele viria como Elias, né? Na própria transfiguração tinha Moisés e Elias lá. Interessantemente, o anjo do Senhor, e aqui, quem sabe aqui poderia se tratar da segunda pessoa da Trindade, porque muitas vezes Jesus ele é identificado como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Em regra, esse anjo, a gente sabe que se trata da segunda pessoa, porque ele recebe coisas próprias de Deus, como adoração, né, como temor da pessoa que o recebe. Aqui é um pouco difícil porque Elias não parece ter essa reação. Mas é possível que ele não tenha tido essa reação diante do anjo do Senhor, porque ele estava muito fechado dentro do seu problema, dentro do seu medo, da sua forma de se encarar a circunstância. Então ele simplesmente recebe a mensagem desse anjo de comer e beber no que ali está. Então, antes de adentrar o deserto, Elias é preparado, ele come. Quando Jesus vai entrar no deserto, vai passar os mesmos 40 dias e 40 noites, né, o mesmo período, né, ele não é preparado dessa forma.
Ele não recebe esse apoio. Ele só vai receber alimentação depois. Então veja a diferença aqui, como Jesus é um profeta superior também a Elias, porque Elias entrou preparado no deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito e só depois ele comeu. Então, nós já estamos vendo Elias numa situação melhor. Deus o coloca dentro de sua limitação e o leva já preparado para o deserto para passar 40 dias e 40 noites ali, caminhando até chegar em Horebe. E aí no Horebe, ele lá fechadão nos problemas dele, tristão, porque ele está sozinho na cabeça dele, e ele começa a se lamentar diante de Deus. E Deus faz uma série de comoções, uma série de coisas que causam barulho, causam coisas impressionantes aos olhos, mas em nenhuma dessas coisas Deus está. Nenhuma dessas coisas grandiosas que faz muito barulho Deus está. Deus vai lá e fala com Elias na brisazinha, tranquilo, naquilo que é suave. O que Deus quer demonstrar com isso é que não importa quanto barulho que se faz, não importa a grandeza dos sinais, fogo, barulho, isso tudo, nada disso em si reflete poder real. Então, por mais que Jezabel tenha feito e acontecido, Elias deveria saber que nenhuma dessas coisas em si significava poder nas mãos de Jezabel. O poder estava nas mãos de Deus. Então, às vezes, a gente se impressiona com coisas grandes, com explosão, com todas essas coisas, mas Deus ele é poderoso a ponto de agir pela brisa suave, a ponto de falar pela brisa suave. E foi assim que ele injetou ânimo em Elias. Não foi pelo poder dos acontecimentos, não foi pelo poder ou pela grandeza da comoção que ocorria ali na natureza, foi pela sua palavra. Foi pela sua palavra. E a palavra que Deus entregou para Elias foi um belo de um puxão de orelha. Porque Elias também estava pensando em depender de homem. Porque qual era a circunstância? O que ele estava pensando? Que ele estava sofrendo aquilo tudo sozinho. Que ele estava solitário na sua situação. Que ele era o único fiel ao Senhor. Ele deveria pensar assim porque ele recebe uma ameaça direta. Ele recebe um recado direto de Jezabel. Então, às vezes, ele está pensando, não tem mais ninguém mais para ela perseguir, não, só tem eu. Esse, quem sabe, foi o raciocínio dele, mas o fato que Deus revela a Elias, você não está sozinho nessa não, cara. Você não está sozinho nessa não. E aí ele fala de pelo menos 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, que mantiveram-se firmes, ou seja, Elias ele tem uma visão tão voltada para dentro de si mesmo, como se aquilo tudo ali se referisse simplesmente a ele, que ele se sente sozinho. E o que Deus mostra ao longo dessa caminhada dele para o Horebe, desses dias dele no Horebe, de tudo isso que acontece, primeiro, você não está sozinho, eu estou te sustentando. E aí depois ele manda outro recado, e nem como ser humano, e nem como profeta, e nem como israelita, você está sozinho. Então nada disso é verdade. Você está pensando em depender de seres humanos, você depende de mim. E mesmo de seres humanos, você não está sozinho nessa situação. Tem outros tantos para Jezabel perseguir, não tem só você para ela perseguir. Mas ele, ao revelar isso, ao refletir essa solidão que ele sente na sua posição, ele está pensando também que depende de homens. Vamos supor que ele estivesse sozinho mesmo. É como se Deus dissesse, mas e se você estivesse sozinho? Se fosse você o único mesmo, todo o povo de Jezabel, todo mundo que está com Jezabel, com Baal, com aqueles profetas, vai te perseguir. Só tem você, não tem mais ninguém. O que são essas pessoas diante de Deus? Para que você tema essas pessoas e pense depender de outras pessoas ao seu lado para poder enfrentar essa hoste de inimigos. Então Deus, de uma forma muito simples, está mostrando para Elias, eu te sustento. Não se impressione com coisas grandiosas, com ameaças, com perigos, com barulho, com fogo, com isso tudo. Não se impressione com essas coisas. Eu
Estou aqui falando com você na brisa. O Deus Todo-Poderoso, que manda fogo do céu, que controla o orvalho, que entrega os profetas de Baal nas suas mãos para que você os mate e tudo mais, esse Deus está aqui falando uma brisa com você. Falando em algo suave, em algo tranquilo. E aí a gente vê que quando ele diz, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ele está demonstrando que esse zelo dele não é tão grande, na verdade. Ele sendo zeloso pelo Senhor, ele já não faria mais caso da própria vida. Lembremos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que diante da ameaça de serem lançados na fornalha, eles não olharam e disseram, nossa, puxa vida, né? Melhor a gente ficar quieto, ou então Deus tem que proteger a gente, Deus tem que salvar a gente. Falou, não, nós não iremos nos curvar. E se Deus quiser nos salvar, nos livrar da fornalha, que salve, se não quiser, pois bem, não iremos nos curvar. Veja que a reação deles é a demonstração de que eu não preciso estar seguro com a minha integridade física em dia para estar fiel ao Senhor e tranquilo diante de Deus. Então, o nosso temor, muitas vezes, ele está associado ao nosso apego às circunstâncias de vida, ignorando a eternidade das promessas de Deus, a eternidade do agir de Deus, ignorando que a nossa vida vai muito além do corpo, a nossa vida vai muito além desse aspecto visível e palpável, porque os nossos inimigos podem matar o corpo, mas não podem lançar a alma no inferno, só o Senhor pode fazê-lo. E essas verdades, elas precisam estar em nossa mente, em nosso coração, não para que nós nos tornemos irresponsáveis e tratemos a vida de uma forma relapsa, mas para que enfrentemos as circunstâncias com a tranquilidade no coração de que vivendo ou morrendo estamos nas mãos de Deus. Ou ainda como Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se nós nos fecharmos em nós mesmos, acharmos que dependemos de outros homens, acharmos que precisamos de várias pessoas ao nosso lado, começarmos a raciocinar a nossa segurança, uma boa situação de vida com estar com o exército, com estar com proteções, com uma série de coisas ao nosso redor, nós estamos deixando o medo dominar o nosso coração. Porque no fundo, por mais que nós tenhamos os médicos agindo, enfermeiros, cientistas, tantas pessoas trabalhando, a doença continua matando. E não é só Covid que está matando, não. Como eu já disse, malária continua matando, dengue continua matando, câncer continua matando. Acidente de carro continua matando, acidente de moto continua matando. Se uma árvore cair na tua cabeça, vai te matar. A realidade é que o Covid não mudou nada. Ele não mudou nem as circunstâncias em que nós vivemos, isso é, que a nossa vida sempre está por um fio, para morrer basta estar vivo. E nem mudou a realidade que nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Quando nós abandonamos essas realidades, tememos mais a um vírus do que tememos a Deus, achamos que dependemos de homem, nossa, mas os cientistas ainda não fizeram a vacina, ainda não estamos... E tá, os nossos governantes, se nós nos dedicarmos, ou pensarmos que nossas vidas estão nas mãos dessas pessoas também, ou seja, que dependemos de homens, vai ficar muito complicado realmente. O medo vai exalar por nossa pele. Então, querido, o que nós estamos vendo aqui é a reação de um homem que foi vitimista. Ele não estava depressivo. Ele estava se vitimizando. Coitadinho de mim. Só tem eu. Só tem eu. Que só tem você o quê, meu? Tá todo mundo vivendo essa situação. Que só tem você o quê, meu? Tá todo mundo vivendo essa situação. Então, tranquilidade. E aí Deus então dá uma palavra para Elias e diz para ele, vai fazer. Se ponha dessa forma. Para você ver que você não é sozinho. Estou levantando tais e tais pessoas. Vai lá e faz.
E aí Elias foi e fez. E ele começou a ver que o agir de Deus estava lá. E o que nós estamos vendo é que a vida continua. O que nós estamos vendo é que as coisas estão caminhando. A forma de lidar com medo é uma forma que confie no Senhor e se entregue nas mãos de Deus. A nossa dificuldade é que a fé falha. E aí é que a gente pensa depender de homens e tem mais medo de homens do que de Deus. E aí a circunstância domina o nosso coração. Não permita que isso ocorra em sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Abra mão da sua vida. Abra mão da sua vida. Que isso, pastor, eu vou me matar? Não. Entenda que quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem entregar a sua vida por causa do Evangelho, vai achá-la. O que Jesus quer é que nós confiemos a tal ponto nas promessas de Deus, que tenhamos total tranquilidade de que nem a morte é o inimigo tão poderoso assim. Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores encarnou, e ele não foi como Elias, não. Ele não foi para o deserto preparado, não. Ele só comeu depois dos 40 dias no deserto. E ele não saiu no deserto para poder encontrar substitutos, não. Porque Eliseu era substituto de Elias. Mas até agora ninguém substituiu o nosso Senhor Jesus. Ele continua agindo em nossas vidas, ele continua sendo o poder de Deus manifesto em nossas vidas. Então confie no Senhor, lance fora a sua vida e passe a viver em Cristo Jesus, confiante nas promessas de Deus, entendendo que ainda que a doença venha afetar a sua vida, venha afetar a sua família, que você pode vir a ser curado ou pode vir a falecer, seja de Covid ou qualquer outra doença, a sua vida está nas mãos do Senhor. E que a morte não põe fim ao seu relacionamento com Deus, mas põe fim a uma vida de pecado, põe fim a uma vida de dúvidas, uma vida de viver enclausurado numa pandemia. Em Cristo, a glória de Deus se manifesta de tal modo que até a nossa visão da morte muda. Não como algo desejável, eu quero morrer. Não. Mas como algo que já não mete mais medo. Aonde está a morte? O teu aguilhão. Acabou em Cristo Jesus. Vamos então com confiança, queridos. Vamos agora orar. Pedir aqui alguns pedidos de oração com antecedência. Alguns irmãos enviaram. Vamos interceder por esses motivos de oração. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e bendizemos pela história de Elias, que nos constrange, ó Deus, nos constrange a buscarmos melhor a Tua presença, a confiarmos mais em Tuas mãos, a não repousar nossos corações e nossas vidas na mão de homens, seja os temendo, seja dependendo deles, ó Pai. Porque ainda que venham encontrar uma cura por Covid, isso não cura os efeitos do pecado em nossas vidas. Não impede o ser humano de morrer eternamente diante de Deus. Nada disso, de fato, traz uma solução tão necessária para as nossas vidas quanto a que Cristo trouxe na cruz. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, e ajuda-nos a não cairmos no vitimismo, Senhor. A não cairmos num ciclo, ó Deus, de temor, de idolatria e de vitimismo, ó Pai. Que saibamos, ó Deus, que não precisamos de outros 7.000 que não se dobram a Baal. Precisamos unicamente de Ti. E que Tu não ages, ó Deus, simplesmente fazendo coisas grandiosas, fazendo coisas impressionantes aos olhos. Tu ages nas mínimas coisas, ó Pai. E Te imploramos, Senhor, confiemos nisso. Quero Te pedir, ó Deus, nesse momento, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que Tu abençoe-os, ó Deus, para que as decisões sejam as melhores possíveis. Pelos médicos, ó Deus, enfermeiros,
por aqueles que auxiliam, aqueles que estão limpando os hospitais, cuidando dos doentes, que estão, ó Deus, na frente de batalha, ó Pai, que Tu abençoes e sustente essas vidas, Senhor. Abençoe-os, ó Deus, grandemente, ó Pai, suas famílias. Acoberta-os, ó Deus, da Tua graça e misericórdia, para que estejam seguros em Tuas mãos. Senhor, ainda te pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia da Tua igreja. Faça-nos um povo dedicado e que ama o próximo. E ajuda-nos, ó Deus, a ajudar os que necessitam. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão aflitos, preocupados, por aqueles que estão temerosos e ansiosos pelo dia de amanhã, que confiem em Ti, que busquem a Tua presença, que amem, ó Deus, a Tua palavra e se sintam motivados pelas Tuas promessas, tranquilizados, ó Deus, pela obra de Cristo Jesus. Ó Pai, ainda te pedimos pela família do nosso irmão Luiz, a dona Nair e a Rose, que Tu os sustentes e os guarde, ó Pai. Abençoe-os, ó Deus, e ajude-os a estarem sempre na Tua presença. Pela nossa irmã Edna, ó Deus, com essas dificuldades que tem tido com o estômago. Dá a ela domínio, ó Deus, até mesmo para controlar bem a sua dieta, poder comer, ó Deus, de uma forma mais efetiva no cuidado com o seu estômago, ó Deus. Pedimos pela vida do seu Lourenço, essas dores nas costas que ele tem sentido, ó Pai. Tem misericórdia dele e abençoe para que possa logo estar com dias mais confortáveis, ó Deus. Por Zonta, ó Pai, que está acamado, que está já numa fase terminal de câncer, num momento tão difícil de sua vida, ó Deus. Ó Pai, acoberta-o com a Tua graça e com a Tua misericórdia, que ele se veja seguro em Tuas mãos. Pela sua esposa Neuza, ó Deus, que sofre com ele, que se dói com ele, ó Pai. Ajude-a, Santo Deus, a encontrar o conforto no seio do Teu povo, como sendo pastoreio Teu sobre sua vida nesse tempo tão difícil e de tanta impotência, ó Pai, porque de fato, Senhor, nada podemos, mas que ela confie que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo quando dói. Pedimos a Deus pela vida de seu Antônio Lourenço, já há tantos meses acamado, ó Pai, pela sua esposa, ó Deus, que tem cuidado dele. Ó Senhor, ajude-o, ó Deus, anima-o, ó Pai, refaz a sua forma de ver a vida, sua dependência de Ti. Ajude sua esposa, ó Deus, também a encontrar ânimo por estar cuidando de quem ela ama, Pai. Derrama a Tua graça sobre ela, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela vida da nossa irmã Gisele, ó Pai, pela sua família, pelo seu emprego. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sustentado. Obrigado porque até aqui Tu tens nos mantido, ó Deus, livres desse vírus e de tantos outros problemas, de tantas outras dificuldades, que nós estamos em nossos lares, ó Deus, e a maioria de nós com saúde, contentes, ó Deus, podendo desfrutar, ó Pai, do conforto de nossas casas, mas estende a Tua mão sobre aqueles que estão sofrendo, que estão em tratamento, aqueles que estão tendo dificuldade de terem outras enfermidades atendidas, aqueles que necessitam, ó Deus, de uma cirurgia e não têm podido ou recebido o cuidado, ó Deus, para essa cirurgia. Tantos, ó Deus, que estão aí na fila, na espera, na expectativa de uma resolução, tentando livrar-se de dores, de coisas graves que estão em seus corpos. Ó Deus, dá inteligência, dá responsabilidade, ó Deus, dá meios, ó Pai, para que essas pessoas também sejam atendidas, que não tenhamos tanto temor, ó Pai, do Covid, que esquecemos que existem outras preocupações também, ó Pai. Que outras pessoas precisam ser cuidadas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda o Teu povo a ser presente nesse tempo. Faz isso, ó Deus, sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a vermos que o nosso Senhor Jesus não foi para o deserto triste, cabisbaixo e temeroso, mas Ele foi lá, ó Deus,
fazer o que Elias não fez, o que nós não conseguimos. E saiu de lá, ó Pai, pronto, vitorioso sobre Satanás, vitorioso sobre as obras do inimigo, para nos ser o nosso Redentor, para ser o nosso sumo sacerdote sem mácula, tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e que tem nos levado diante do Teu trono de glória e graça, ó Pai. É no nome dele que nós oramos, Senhor. Amém. Querido, obrigado por esse tempo aqui comigo. Nossa aula de escola dominical já está disponível aí no YouTube. Então, saindo daqui, vá lá para o YouTube do meu canal e assiste a 4ª aula da Confissão de Fé de Westminster. Tá joia? Deus te abençoe muito e até a próxima, queridos.